Bom dia, crianças! A nossa aula hoje será do capítulo 3, os sotaques da música. Para acompanhar a nossa aula, abra o seu livro de artes na página 50. Vamos lá, falar sobre os sotaques da música. Todos os instrumentos musicais, eles possuem propriedades. Essas propriedades, elas nos ajudam a classificar os instrumentos. Vamos lá relembrar duas propriedades dos instrumentos. Nós temos a altura. Ela é a propriedade que possibilita classificar os instrumentos em graves e agudos. O timbre é a qualidade de cada som. Mesmo que dois instrumentos toquem a mesma nota, podemos reconhecer cada um deles pelo seu timbre. Ou seja, cada instrumento tem a sua propriedade característica, que dá aquele som específico daquele instrumento. Nós temos a altura, que possibilita identificar o som entre grave ou agudo, e temos o timbre, que é o que dá a qualidade de som. Então, vamos supor que nós toque guitarra e baixo. Os dois estão afinados na mesma nota, estão tocando a mesma nota na música. Estão em dó. Nós conseguimos, na música, conseguimos identificar o som da guitarra e o som do baixo, porque por mais que eles estejam tocando a mesma nota, eles têm o timbre diferente. Então, eles têm a característica deles, da guitarra é diferente do baixo. Eles estão na mesma nota, mas o som deles é diferente um do outro. Por isso, conseguimos identificar cada instrumento quando é tocado a mesma nota. É, os instrumentos específicos de cada cultura. Vamos lá. Assim como as pessoas, a música e os instrumentos, eles têm sotaques e revelam muita coisa sobre a cultura de um país. O Japão, ele possui instrumentos milenares. Os ritmos japoneses, eles são repletos de histórias, lendas e folclore, e sua música valoriza essa tradição. O que é o nosso sotaque? Cada cidade ela tem o seu sotaque característico, né? É, em São Paulo fala mano, aqui em Brasília nós gostamos de falar muita gíria, no Nordeste fala tia. Então esses são sotaques, são estruturas linguísticas específicas de cada região. E isso tem na música também, porque cada país ele tem a sua música característica que permite aquela música ser assim, a gente escutar a música e lembrar essa música é do Japão, essa música é brasileira. Aqui no Brasil nós temos vários ritmos característicos do Brasil, mas o principal nós temos o samba, que as pessoas lá fora, sempre que o Brasil é muito lembrado pelo samba, pelo carnaval, nós temos o samba, temos o funk, o axé. Essas músicas, elas são bem características do Brasil. E lá no Japão, as músicas características do Japão, elas falam muito sobre lendas, folclore, sobre as histórias milenares do Japão. E a música japonesa, elas contam essas lendas, elas contam essas histórias. E a música japonesa, ela leva a história do Japão. Então, assim, ela é um veículo, ela é um meio de transmissão para contar a história do Japão. E também temos instrumentos específicos. Cada país tem o seu instrumento que é mais utilizado e é mais específico. Existem instrumentos num país que não tem no outro, porque é mais característico daquele. E no Japão nós também temos instrumentos específicos e vamos aprender um pouco sobre eles. O instrumento que nós temos é o shamisen. Ele é um instrumento de apenas 3 cordas e o seu braço ele não possui marcações. Ou então, o que acontece? O instrumentista, quem for tocar o shamisen, ele tem que encontrar as notas por ouvido. Então, assim, tem que ser muito bom de ouvido e vai tocando e vai encontrando. Esse é o dó, é o ré, e ele vai tocando. As cordas elas são tocadas com a palheta grande, que é chamada bashi. O shamisen ele tem origem chinesa, ele chegou no Japão por volta do século XVI, se tornando um instrumento tradicional lá. Ele é muito utilizado, o shamisen, nas apresentações do teatro cultural, lá do Japão, do kabuki. E nós também temos o koto.
Ele é um instrumento que pode conter de 13 a 20 cordas dedilhadas e chega a medir 1,80 m. Então, ele é um instrumento grande e ele tem várias cordas. Esse instrumento, o som dele é parecido com o da harpa, que a gente conhece aqui no Brasil. Esse instrumento também é de origem chinesa, ele chegou no Japão no século VI e também é um instrumento muito tradicional do país. Temos também o shakuhachi. Ele é um instrumento de sopro feito de bambu e tem 5 buraquinhos. Ele parece a flauta doce, que também temos aqui no Brasil e conhecemos. Então, o shakuhachi ele tem 4 buraquinhos na parte da frente e um buraquinho na parte traseira. Assim como o shamisen, e o koto, o shakuhachi, ele foi inventado na China, entrou no Japão no século VIII e ele é utilizado muito na meditação e nas tradições religiosas lá. E temos outro instrumento que é o taiko. O taiko ele é utilizado para nomear os instrumentos de percussão e ele lembra aqui os nossos tambores. Ele é utilizado e assim nas apresentações, nas tradições. Então temos o taiko. O shamisen ele é esse primeiro instrumento que vemos. O koto é esse das cordas, ele é utilizado os dedos, vão dedilhando, tipo a harpa aqui nossa. O shakuhachi, que é a flauta doce, e o taiko, que são os tambores. Esses instrumentos são todos típicos da cultura japonesa, e eles são utilizados lá, o shakuhachi, que é tipo a flauta doce, ele é muito usado na meditação. Então, sempre que tem a meditação, vai ter o canto da flauta doce e tudo mais. Aqui no Brasil, nós temos também um instrumento muito tradicional e ele é muito conhecido, ele é o pandeiro. O pandeiro, ele é um instrumento que viaja o mundo inteiro. Ele é um instrumento de percussão completo, com timbres graves, médios e agudos. E é possível tocar muitos ritmos com o pandeiro. Não só ele é muito utilizado no samba, mas todos os outros ritmos podem ser tocados com pandeiro também. Nós temos um estudante, ele era um cantor de jazz, é o Scott Feiner. Ele tinha uma banda de jazz e em uma das apresentações que ele veio ao Brasil, ele conheceu o pandeiro e ele se encantou por o instrumento, porque era um instrumento de percussão e que tinha todos os timbres, grave, médio e agudo. E ele começou a se interessar por o instrumento e ele via que dava para tirar muitos sons. Ele largou o jazz, ele se dedicou no estudo do pandeiro e ele fez um projeto que é chamado de Pandeiro Jazz, onde ele toca jazz com pandeiro. E ele leva o pandeiro para o mundo inteiro, assim. Ele estuda, ele defende o pandeiro, ele é um amante do pandeiro hoje. Então, o pandeiro é um instrumento típico do Brasil, que possibilita tocar outros tipos de música e que é conhecido mundialmente. Agora vamos lá para organizar o nosso pensamento. Vimos que podemos classificar os instrumentos musicais pelas suas propriedades sonoras, pelas famílias ou gêneros musicais. Cada instrumento musical apresenta a altura e o timbre característicos. O shamisen, koto, shakuhachi e taiko são instrumentos típicos do Japão. E o pandeiro é um dos principais instrumentos do Brasil. Então, nós podemos classificar. Nós temos os instrumentos de corda, de sopro, de percussão. Então, podemos classificar pela família, pelo propriedade sonora, se é agudo, se é grave, os gêneros musicais. Temos, cada instrumento ele possui a sua altura e o timbre característico, então cada instrumento ele tem o seu som característico e por isso conseguimos identificar, mesmo numa música de samba que tem vários instrumentos, conseguimos identificar o som do chocalho, do pandeiro e do tambor, então a gente consegue identificar cada instrumento pelo seu som característicos. Vimos os instrumentos característicos do Japão e o pandeiro, que é um principal instrumento nosso do Brasil. Agora, para a gente treinar um pouquinho mais, eu vou deixar na plataforma para vocês a página do livro que vamos fazer e treinar mais um pouquinho. Um beijo
e até semana que vem.